Meus amigos concurseiros, todo mundo aí nessa reta final para o ISS Guarulhos. Imagino como é que deve estar aí uma semana de revisões aí para vocês, né? Já estive na pele aí, já estive do outro lado, sei como é complicado, né? É importante agora que nessa reta final vocês consigam fazer de fato uma boa revisão de todas as disciplinas, né? Legislação tributária é uma disciplina muito importante, mas além da legislação tributária, que eu acho que vocês estão bem cobertos, aí estão bem afiados, é importante também que vocês consigam dinamizar essas revisões de vocês de modo a contemplar o máximo possível, tá? Tomem cuidado apenas em não se comprometerem muito, não comprometer muito o dia de vocês com revisões que não sejam tão necessárias, tá? Porque agora eu sei que surgem aí diversos cursinhos aí preparatórios, né? Até alguns que eles trazem nessa figura da revisão presencial. Então tentem otimizar o tempo de vocês, tá? Porque vocês têm bastante coisa para ver e pouco tempo. Tentar manter também o controle emocional, tá? Nessa reta final, que é muito importante também. E tenho certeza que tudo vai dar certo, tá? Vamos dar início então à nossa revisãozinha aqui. Hoje a gente vai falar sobre ISS. Se possível, ainda mais tarde eu ainda trago mais alguma coisinha para vocês. Vamos dar início falando sobre a regra matriz de incidência tributária do ISS, tá? Então, aqui começando pelo nosso critériozinho material, a gente vai identificar o que de fato é tributável pelo ISS. Então, o que tributa-se pelo ISS? São prestações de serviços, tá? Desde que constante a Lei 5986 de 2003, mesmo que essas atividades não sejam preponderantes do prestador, tá? Ficou meio feiozinho aqui, mas o importante é que vocês consigam entender a lógica disso. Então, vou dar sempre um exemplo bem absurdo, assim, mas vamos imaginar um açougue, tá? Um açougue que ele passe também a prestar serviços de jardinagem. Então, por mais que a atividade preponderante do açougue não seja a jardinagem, como ele está desenvolvendo uma atividade que está prevista na lista anexa à lei, caso essa atividade se enquadre perfeitamente em um dos itens ou subitens da lista anexa, essa atividade prestada por ele vai sofrer a incidência do ISS, tá? Então, outra possível pegadinha de prova também é com relação à classificação que venha a ser dada à prestação, tá? Então aqui independe do tipo de classificação que a questão venha a dar. O que vocês precisam verificar é a essência, tá? Aquele princípio da essência sobre a forma, ok? Então, se na essência a atividade que venha a ser prestada pelo prestador ela consiga ser perfeitamente enquadrada em um dos itens da lista, sofrerá normalmente a incidência do ISS, tá? Outra coisinha importante é que os serviços que já estejam previstos como de incidência do ICMS, que é o caso do transporte, tá? Entre municípios ou entre estados, e os serviços de comunicação, eles não podem sofrer incidência do ISS, tá? E dessa forma, o ISS ele tem esse caráter residual no aspecto de não poder tributar esses serviços já previstos como sendo de incidência do ISS, e ele também é taxativo, né? Ele não é taxativo de forma a não contemplar uma possível extensão com relação aos serviços congêneres, mas só deve e só pode sofrer incidência do ISS aqueles serviços previstos na lista anexa à Lei 5986 de 2003, ok? Então, uma coisinha que eu acho bem interessante que vocês façam nessa última semana é dar uma lidinha nesses itens e subitens da lista, até para vocês já ganharem uma certa familiaridade com esses itens, de modo que quando vocês verificarem que ele está numa determinada questão da prova, de pronto você já lembra que você já viu esse item ali, e o subitem, já tem uma ideia mais ou menos de que tipo de serviço que está sendo contemplado ali, ok? Então vamos lá. O ISS, tá? Como regra, ele vai incidir mesmo que haja o fornecimento de mercadorias ou aplicação de materiais, tá? Vocês vão ver que tem algumas exceçõezinhas, mas eu preciso que vocês entendam que, como regra, o ISS, tá? Ele vai ser sobre tudo, tá? Ok?
Então, mesmo que tenha o fornecimento de mercadorias ou aplicação de materiais, como regra geral, o ISS vai incidir, tá? Então aqui falar um pouquinho sobre o caso de operações mistas, tá? Então o que são essas operações mistas? São situações em que vai incidir o ISS, tá? Mais o ICMS. E essas são situações expressas, tá? Então são apenas nessas situações em que a gente vai verificar a incidência de ISS mais ICMS, tá? No caso aqui do item 1.09, né, que a gente tem aqui a disponibilização sem cessão de conteúdo, que é o caso aqui da nossa conhecida Netflix, aqui vai incidir o ISS, tá? Esse é um item novo aí da nossa lista de serviços, ele foi incluído pela Lei Complementar 157 de 2016, tá? E aí no caso da distribuição por conteúdo, de conteúdo por prestadoras de acesso condicionado, né? O caso da nossa TV por assinatura, vai incidir o ICMS, ok? No caso do item 7.02, construção, no caso do item 7.05, reforma, no caso de mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da obra, incide o ICMS sobre essas mercadorias produzidas fora do local da obra, tá? Lembre-se sempre disso, tá? Produziu dentro do local da obra, incide ISS. Produziu fora do local da obra, ICMS. 13.04, caso da composição gráfica destinada à comercialização e industrialização posterior, tá? O exemplo que eu gosto sempre de trazer é o caso de uma gráfica que ela faz bula de remédio, tá? Então, a bula ela vai ser destinada para uma industrialização futura, tá? Então, há essa prestação de serviço e a bula ela vai se agregar a um produto final que é o produto remédio. Nesse caso, não vai incidir o ISS. Porém, eu trago aqui também para vocês o caso de uma gráfica que ela faz um banner, por exemplo, para uma academia. Nesse banner, a gente vê que ele não tem um destino comercial ou industrial futuro. Então, nesse caso, incide o ISS sobre tudo, ok? Itens 14.01 ou 14.03, peças e partes empregadas, tá? Então, nessas peças e partes empregadas, por exemplo, no conserto de um motor, né, de um carro. Sobre o serviço de mecânica, né, a parte de serviço, efetivamente incide o ISS. Sobre as peças e partes que foram empregadas para que o reparo, para que o conserto seja efetivado, vai incidir o ICMS. Item 17.10, tá? Afinal, o serviço de buffet, tá? Sobre alimentação, fornecimento de alimentação e bebidas, vai incidir o ICMS, ok? Então, assim, o caso das operações mistas são apenas esses aqui acima previstos, tá? Então, decorem esses itenzinhos aqui que eles são muito importantes, tá? Que uma eventual confusão a banca pode tentar fazer com vocês. O exemplo que é sempre dado é o exemplo clássico dos hospitais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é internada e nessa internação cobra-se dela o valor da internação mais o valor dos remédios que foram utilizados para que durante a internação da pessoa. Nesse caso, existe alguma previsão expressa de que vai incidir o ISS sobre a internação e ICMS sobre os remédios? Não. Então, dessa forma, vai ser aqui, especificamente nessa situação do hospital, a gente vai ter ISS sobre tudo. Ok? Então vamos para o próximo slide aqui.